Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto, e estamos aqui para mais um estudo do nosso mapa, o Plano Divino através dos séculos. E no último vídeo, eu te falei a respeito, então, da dispensação da graça, e quero falar mais um pouquinho agora para nós entendermos bem essa dispensação, que é a nossa dispensação, dos nossos dias de hoje, né? Os dias atuais. Então, a dispensação da graça, ela começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, nos fala a respeito disso, e eu quero ler para você, então, o que diz em Atos, capítulo 2, que diz assim, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós podemos observar que a dispensação da graça, ela começou aqui, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. E a dispensação da graça, então, como eu já falei, ela é superior à dispensação da lei, pelo fato de que os sacrifícios de animais realizados na dispensação da lei não apagavam os pecados, apenas cobria até o próximo sacrifício. Mas na graça, então, que nós recebemos em Jesus, que é a própria graça de Deus, Jesus é a graça que Deus nos deu. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue derramado, apaga o nosso pecado, perdoando o nosso pecado, e não somente cobre, ele apaga. Então, quando alguém aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele tem o direito de entrar no céu. E essa salvação, então, nós recebemos não porque nós merecemos. Nós não merecíamos ser salvos. Nós, todos os seres humanos, merecem o inferno, porque nós somos pecadores. Mas quando o Senhor Jesus morreu no nosso lugar, então Ele nos deu essa graça. A salvação é pela graça e não pelas obras. Então nós recebemos essa bênção de sermos salvos, ou seja, salvo de quê? Salvos do inferno, salvos da perdição eterna. Então a pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem essa bênção maravilhosa de poder entrar na glória, de ser salvo durante toda a eternidade. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que nem todo mundo aceita essa graça maravilhosa que o Senhor Deus nos deu através de Jesus, através do seu sacrifício. E isso nós podemos confirmar até no Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando nos fala a respeito da parábola do semeador, onde o próprio Senhor Jesus nos fala essa parábola, ele nos diz a respeito de que a palavra de Deus, que aqui no caso é representada pela semente, né? Eu vou ler para você para nós entendermos melhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo, as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nessa parábola do semeador aqui, o Senhor Jesus está nos dizendo que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a boa semente que é lançada sobre a terra. Mas nem toda a terra é boa. Então, isso significa que nem todos aceitam a graça salvadora
que Deus nos deu através de Jesus, que Jesus nos salvou através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Nem todos aceitam, assim como a parábola aqui que Jesus contou nos diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Ou seja, as pessoas muitas vezes, elas ouvem a palavra, mas recebem aquilo apenas como uma emoção e quando logo esquecem. Ouvem, mas logo esquecem. Outros caiu numa terra no meio das pedras, a terra não era profunda, então veio o sol e secou aquela semente, ou seja, não brotou, não produziu. Então são as pessoas que são sufocadas pelos problemas do mundo, que quando vem o primeiro problema já desiste, já não quer mais saber da mensagem de salvação que ouviu. Mas tem a boa terra, a boa semente caiu em boa terra. A boa semente é a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é boa. Mas daí então a que cai em boa terra é a que produz fruto, que nasce e produz fruto. Mas então o que nós podemos entender com essa parábola do semeador, que eu falei só rapidamente, não te esclareci todos os tipos de solo aqui que Jesus falou, todos os tipos de terra, mas só para você entender então, que no período da graça, que é o período que nós estamos vivendo agora, que é o período da igreja, a graça, ou seja, a salvação através de Jesus, é oferecida para todos. A palavra de Deus foi lançada em todo tipo de terra, mas só aqueles que têm boa terra receberam, ou seja, nem todos aqui no período da graça querem ser salvos, nem todos querem a salvação em Jesus. Então, só aqueles que realmente aceitarem o Senhor Jesus como Salvador é que vão ser salvos. No período da graça, então, que começou no dia de Pentecostes, ou a partir de Cristo, e vai terminar esse período da graça, então, com a segunda vinda de Jesus. Então, nós ainda estamos no período da graça, mas nem todos querem. Assim como a semente não caiu em boa terra, todas as sementes não caíram em boa terra, apenas algumas. E quem caiu em boa terra, então, produziu, deu frutos. Então, nem todos que estão vivendo no período da graça, ou que já viveram e que ainda vão viver, nem todos querem a salvação em Jesus. Tem gente que rejeita Jesus, tem gente que não quer saber de Bíblia, de palavra de Deus, tem gente que fala até que Deus não existe. Então, a graça, a salvação em Jesus é oferecida para todos, de todas as nações do planeta, mas nem todos querem. Infelizmente, nem todos querem. Mas o Senhor Jesus está querendo salvar aquele que receber a palavra de Deus no seu coração como uma boa terra, vai ser salvo. Aquele que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, fique com essa palavra. Nos próximos vídeos estarei falando mais um pouquinho ainda, explicando mais um pouco sobre esse assunto. E que essa palavra sirva de bênção para a tua vida. Fique na paz do Senhor. E te convido a assinar o nosso canal da Banda Seres no YouTube para você receber os nossos vídeos. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.